Oi pessoal, meu nome é Adriano Roman, eu sou maquiador, sou ator do Grupo Nelic e quero apresentar para vocês, eu quero trazer para vocês hoje uma dica de uma maquiagem básica para cena. Então vamos lá, eu vou apresentar a sequência correta, a sequência que eu costumo apresentar para os meus alunos. E aí depois eu vou falando um pouquinho dos materiais, tá? Ao mesmo tempo eu vou falando um pouquinho dos materiais. Vamos embora? Vamos começar essa maquiagem. Então, como eu disse, é uma maquiagem básica para o teatro, tá? Então eu estou tentando selecionar pouquíssimos produtos para a gente ter. Para a gente, como ator, ter na nossa necessaire quando a gente vai fazer algum tipo de espetáculo, tá? Primeira coisa, eu vou começar limpando a minha pele. Para isso eu vou usar uma água micelar da Nivea, tá? Então essa água micelar, ela já ajuda na limpeza e na tonificação da pele. Vou usar um algodãozinho para fazer essa limpeza total, tá? É importante, acho bem importante, quando a gente for fazer uma apresentação ir com o rosto limpo e sem maquiagem, sem base, sem corretivo, sem nada, tá? Isso vai nos facilitar na hora da construção dessa maquiagem. Aqui eu estou passando essa água micelar com o algodão por todo o meu rosto, tá? Isso vai ajudar a remover os resíduos de poluição da pele, vai ajudar a equilibrar o pH da minha pele, o que evita com que as bases escureçam, que ela mude de cor, né? Então, eu preparando essa limpeza de pele, a minha maquiagem vai consequentemente durar muito mais. E a gente, quando fala em maquiagem cênica, a gente precisa dessa durabilidade, a gente precisa que a maquiagem não derreta. A gente precisa estar do início ao fim do espetáculo com essa maquiagem intacta, né? Ou que ela resista o mais tempo possível dentro desse espetáculo. Se vocês trabalharem com espetáculos com água, esses produtos devem ser muito bem selados e de preferência usar produtos à prova d'água, tá? Mas para essa maquiagem de hoje não vai precisar nada muito exagerado. Feita essa limpeza da minha pele, eu vou testar a minha base. E aí é uma grande dúvida que a maioria das pessoas tem. Qual é a cor de base que eu devo usar? O ideal é que a base seja no tom exato da tua pele, que seja na mesma coloração do teu corpo, certo? No caso da maquiagem cênica, se essa base ficar um tonzinho mais escura que a tua pele, não tem problema algum. Mas, se ela ficar um tonzinho mais clara que a tua pele, vai ter problema. Porque com a iluminação que a gente tem cênica, com a iluminação do palco, o nosso rosto tende a estourar um pouco mais. Então tende a clarear um pouco mais. Então na hora de escolher a base tem que ser no tom exato. Não tem o tom exato, vai para um pouquinho mais escuro e nunca para mais claro, tá? Isso vai te dar um resultado melhor na cena. Tu vai aparecer o teu rosto mais natural na cena do que um pouco mais clara que a tua pele. Aqui eu tenho 3 bases, tá? Uma bem escura, uma cor média e uma base bem clarinha, tá? Então, tendo essas 3 cores aqui, eu consigo me virar e fazer qualquer ator ou qualquer cliente que eu tenho, né? Então, isso é uma lógica da maquiagem normal, da maquiagem social. Ter 3 tons de base, 3 tons de corretivo, 3 tons de pó, porque eu consigo fazer mistura entre essas 3 bases e chegar no tom de todo mundo. Para nós, como atores, a gente não precisa ter essas 3 cores de base. Tendo a cor que mais se aproxima da minha pele, já tá legal. Vamos lá, ó. De aproximação, essa aqui funciona? Muito clara, então já descarto. Essa aqui funciona? É a mais próxima. Vamos lá, até agora é a mais próxima, a que está ganhando. Essa aqui funciona? Não, essa aqui já é muito escura em relação à minha pele. Essa aqui seria para uma pele mais retinta, uma pele negra retinta, bem escura, tá? Então, vou aplicar essa aqui que é a mais próxima e vou testar. Vou aplicar um pouquinho na minha pele e vou espalhar com o dedinho mesmo, só para ver se ela desaparece na minha pele, tá? Ó, vou dando batidinhas aqui.
Olha só. Tá vendo que eu falei de ficar um pouquinhozinho mais escura, que não vai ter problema? Ó, ela é um pouquinho mais escura que a minha pele, um pouco mais amarelada, inclusive, que a minha pele. No vídeo a minha pele tá bem rosada, mas naturalmente a minha pele é uma pele neutra, tá? Ó, então esse amareladinho, ó, ficou um pouquinho mais, tá? Ok, não tem muito problema quanto a isso, certo? Então, feita a escolha da base, ou no tom exato da tua pele ou um pouquinho mais escura, eu vou aplicar essa base no dorso da minha mão, já que a gente quer praticidade na hora de se maquiar para entrar em cena. Boto um pouquinho dessa base no dorso da minha mão. E aí vocês podem fazer a aplicação com um pincelzinho. Eu gosto desses pincéis nesse formato, é um pincel que a gente chama de pincel kabuki. É um pincel denso, com bastante cerdas, e as cerdas são bem juntinhas. Diferente do pincel do pó, né? Que ele é maior, ó. As cerdas são mais macias, esse aqui é mais firme. Ou a esponja, a famosa esponjinha, tá? Essa esponjinha, quando forem usar esta esponjinha, eu aconselho que vocês umedeçam ela. Eu fiz um videozinho, dá uma olhada aí como é que a gente faz para limpar essa esponjinha, para limpar e usar ela, tá? Viu aí? Eu dei uma aceleradinha no vídeo para vocês verem, mas basicamente é essa molhar bem a esponjinha e tirar bem o excesso de água. Vou fazer a aplicação metade do rosto com a esponja, metade do rosto com o pincel. Vou começar com o pincel, desse lado que eu já apliquei um pouquinho de produto. Ó, eu pego um pouco do produto, pego um pouquinho e vou aplicando, ó, por todo o rosto. Não precisa fazer uma camada muito grossa. E atenção, meninos, a gente não maquia em cima da barba, tá? Não se maquia, não se traz a maquiagem, a base, por cima da barba, tá? A gente vem até o limite da barba, assim como a gente faz no cabelo. A gente vem até o limite do cabelo, tá? Eu tô sem espelho aqui, tô olhando só pelo vídeo do celular aqui, pela tela do celular, então se tiver alguma imperfeição aí, me deem um desconto, tá? Ó, dou uma boa esfumadinha. E um ponto importante, tá? Um ponto importante. A gente tem que maquiar também a orelha. Porque olha a diferença que dá de cor. Então a orelha, ela deve sim ser maquiada sempre. Aqui eu consigo tirar essa diferença de subtom, essa diferença do amarelo para o rosado, tá? E se quiser, a mesma coisa a gente vai trazer aqui, ó, pescoço. Levando bem para trás, ó. Bem para trás do pescoço. E olha, eu botei um pouquinho e já acabou a base, tá? E é isso. É um pouquinho de base bem espalhadinha por toda a pele, tá? Ó, não tem problema em passar em cima dos lábios, cuida lateral do nariz, traz para a pálpebra. Se pegar em cima da sobrancelha, não tem problema, porque a gente vai corrigir. O que a gente tem que cuidar mais é a raiz do cabelo e para não pegar na barba, tá? Olha aqui, ó, esses pelinhos bem pequenininhos aqui, eu nem me importo, eu passo por cima e tá de boas, mas a maior parte eu tento preservar, tá? Olha a diferença já que dá de um lado e o outro da base, né? Já a gente cria uma pele diferente, né? A gente já traz uma intensidade maior para nossa pele, eu acho que dá um acabamento muito bonito. Vou lá, vou botar um pouquinho mais e vamos fazer o outro lado com a esponjinha, tá? Vocês viram que, ó, botei mais ou menos a mesma quantidade de base. Vocês viram que com o pincel é mais dando pressionadas e arrastando, arrasta o produto e dá batidinhas. Com a esponja, quase a mesma coisa, tá? Com ela úmida, que nem eu mostrei lá no vídeo, pego o produto e eu vou mais, ó, carimbando, pressionando essa esponjinha sobre a pele, tá? Ó, carimba. Pressionando por todo o rosto, cuidando também
a barba, o cabelo. Para as meninas é muito importante cuidar essa região do cabelo, para os meninos cuidar o cabelo e a barba, tá? Ó, aplicando, aplica na pálpebra, cuida lateral do olho, lateral do nariz, que às vezes falta produto, então tu arrasta um pouquinho, ó, e aí vem dando batidinhas. O que falta? Orelha, a parte de baixo do nariz, orelha, dando batidinhas e umas leves puxadinhas, e obviamente o pescoço, tá? Na região do pescoço e orelha é sempre com aquilo que sobrou no pincel, sem exagerar demais nos produtos, tá? Então, a gente tem a aplicação com o pincel, com a esponjinha. Então, as duas formas, a gente consegue ter uma cobertura mais leve ou mais pesada, dependendo da quantidade de produto que a gente pega na nossa ferramenta. Né? Então, se eu pego mais, eu vou ter mais cobertura. Se eu pego menos, eu vou ter menos cobertura. Se eu pego mais cobertura, menos cobertura. E assim a gente segue a vida. Ó, espalho. Tem gente que gosta muito de aplicar com o pincel e vir dando acabamento com a esponjinha. Pode ser? Claro que sim, fica ótimo. Dá um acabamento muito bonito, tá? Então, ó, vem dando pressionadinhas por todo o rosto, para tudo se uniformizar, para ficar bem bonito, tá? Ó, espalhando bem. Cuidem excessos, tá, gente? Cuidem excessos pra gente não ficar com aquela aparência de máscara no rosto, tá? Ó. Aqui a gente vai identificar, feita a aplicação de toda a base, agora a gente vai identificar se precisa usar um corretivo na região da olheira, tá? Ou vocês vão usar um corretivo ou vão usar mais uma camadinha de base, tá? De verdade, acho que o mais simples, o mais prático é usar um pouquinho mais de base nessa região da olheira, com o pincelzinho ou com a esponja para ter um pouquinho mais de cobertura. Mas, se optarem por usar um corretivo, principalmente para quem tem a olheira mais escura, mais definida, eu aconselho ter uma paleta de corretivos, tipo essa, assim, ó, que são corretivos de camuflagem que vão ter todas as cores que vocês precisam, tá? Isso aqui a gente consegue trabalhar como contorno, iluminação. Aqui vocês não vão se preocupar em não ter a base para o tom da pele de vocês, porque tem tudo. E esses corretivos, inclusive, a gente pode também usar como base, tá? Mas aí a gente vai precisar de um diluidor que vai deixar essa base mais fluida, mais molinha. Daí a gente consegue aplicar, como eu mostrei, a base líquida, tá? Escolhe um corretivo próximo da teu tom de pele, no meu caso seria esse para minha olheira, ou se eu quero trazer uma iluminação a mais, um pouquinho mais claro, tá? Com um pincelzinho de corretivo. Então, para quem tem olheira mais profunda, aconselho que use os corretivos de camuflagem, eles dão uma alta cobertura, disfarça tudo, tá? Nesse caso, eu quero uma pele um pouquinho mais leve, então eu venho com uma gotinha a mais de base, ó, boto um pouquinho mais de base, pouquinho, e eu com a pontinha da esponja, apliquei com o lado redondo, agora com a pontinha da esponja, pego um pouquinho do produto e aplico mais uma camadinha, ó, só nessa região da olheira. Então, ó, eu vou dando pressionadinhas, ó. E aí vou fazendo com que esse corretivo, essa base que eu estou reaplicando na região da olheira, se esfume para a pele. Se vocês estivessem usando um corretivo, seria da mesma forma, tá? Pego o corretivo e, ó, vou aplicando na região da olheira. Olha só como fica, ó, já dá uma cobertura maior. E aí vocês observam assim, eu tenho uma mancha aqui. Vem com um pouquinho mais da base, aplica só naquela região para dar uma cobertura um pouquinho a mais. Tem uma determinada mancha em outra área, vem e vai dando as coberturas ou com o corretivo ou com a própria base, tá? Lembrando que sempre quando a gente usa a base como corretivo, fica sempre um pouquinho mais leve, um pouquinho mais natural. Aproveito para pedir para vocês que estão nos assistindo nesse momento para seguirem o Grupo Nelic no Instagram e aqui no canal no YouTube e também me seguirem no Adriano_Roman no Instagram e também o meu canal aqui no YouTube. A gente vai postar nos dois canais esse vídeo, certo? Vamos dar continuidade? Apliquei a base, apliquei o corretivo ou mais uma camadinha de base naquelas regiões que eu preciso
de uma cobertura um pouco a mais, eu preciso selar a minha pele, tá? A gente pode selar com dois tipos de produtos, ou produtos compactos que dão cor, que adicionam cor na pele, ou produtos soltos que não dão cor na pele, mas só matificam a nossa pele, certo? O mais tradicional é o pó compacto. O pó compacto ele adiciona cor na pele, então a gente vai aplicar com uma esponjinha. Pego o produto e vou aplicando em todo o rosto. Tá vendo que ele adiciona cor? Tá vendo que ele vai, ó, escurecendo um pouquinho a minha pele? Não sei se dá pra ver no vídeo, mas ó, vou tentar. Ele adiciona, ele cria mais uma cobertura na pele. Então, para quem precisa de mais cobertura ou quer mais cobertura, por exemplo, para disfarçar uma tatuagem que tenha no rosto, essa aplicação teria que ser com a base, a camuflagem que eu mostrei para vocês, teria que usar esta camuflagem e mais um pó que adiciona cor, certo? Aqui eu estou ficando com a pele bem mais escura porque o pó adiciona cor. Como a minha base já estava escura, não precisaria usar esse pó que adiciona cor. A não ser que vocês estejam usando uma base mais clara que a pele de vocês. O pó que adiciona cor ajuda, que daí ele vai escurecer a base que estava mais clara. Então, hoje em dia, a gente tem a possibilidade de usar um produto que não vai mudar a tonalidade da nossa pele, tá? Que são os pós translúcidos. Os pós translúcidos são esses pozinhos, ó, um amareladinho e um branquinho. São pós que a gente aplica na nossa pele e não muda a cor da pele. Não vai escurecer e nem clarear a nossa pele, tá? Então, essa versão eu acho que é muito mais prática da gente ter. Tendo um pozinho banana, esse pozinho translúcido amarelo, a gente chama ele de pó banana. Tendo um pozinho banana, vocês vão conseguir se resolver, tá? Cuidado! Peles muito, muito, muito brancas, a melhor opção seria o pó branco, tá? O pó amarelo pode amarelar demais essas peles muito claras. E para pele negra, pele retinta, nenhum desses dois. Aí a gente precisa ter um pó específico para pele negra, um pó translúcido para a pele negra. Este aqui. Então esse aqui é um pó translúcido próprio para pele negra. Ele tem um tom mais escuro, tá? Ó, ele tem um tom, aqui tem um papelzinho porque ele estava aberto, ó. Olha como ele é mais escuro. Ele é indicado para as peles negras, tá? Esse aqui é da marca da Tracta, mas várias outras marcas já lançaram pós translúcidos para a pele negra. Na minha pele, eu vou usar o pó amarelo, o pó banana amarelo, tá? Gosto de fazer da seguinte forma: pego o produto, viro ele de ponta cabeça, bato, viro e pego o produto daqui e daqui, ó. Com o pincelzinho, ó, eu pego um pouco do produto, pincel de pó, aquele pincel bem fofo e arredondado. Eu bato na esponja. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo com que o pó entre para dentro das cerdas do meu pincel. Eu estou pegando o produto, eu estou carregando esse pincel de produto. E aí eu vou aplicando por todo o rosto, tá? Esse lado aqui eu botei o pó compacto, que adiciona a cor, e esse lado aqui eu vou botar o pó translúcido. Começo pelas áreas maiores do meu rosto, dando pressionadinhas, não esquece de selar a orelha. Peguei mais pó, faço entrar nas cerdas, pescoço. Selem bem o pescoço, tá? Deixem bem sequinho o pescoço, para que não manche muito o figurino. Ó, e vai selando bem toda a pele, tá? É importante que a pele esteja sequinha. A gente tem que tocar na pele e não pode sentir ela grudando. Ele tem que ajudar a deixar a pele bem sequinha para não transferir isso e para ter maior durabilidade, tá? Obviamente que eu também posso aplicar o pó translúcido com a esponja. Se vocês preferirem, pode também aplicar o pó translúcido com a esponja. Ó, bato o produto, pego e aí, ó, vou selando áreas menores. Ó.
E aí vai apertando esse pozinho contra a pele para que essa base seque bem. E ela secando bem, vocês vão ter uma boa durabilidade. E essa maquiagem vai se tornar a prova d'água. Vocês vão poder suar, vocês vão suar, e aí esse suor ele vai escorrer sobre a pele, tá? Principalmente nesses pós translúcidos de melhor qualidade, que eles repelem a água. Então a água não fica sobre a pele, então ela escorre. Feito isso, feita a aplicação, olha a diferença que já dá, né? Desse lado e desse. Esse aqui ficou um pouco mais carregado, lembrando que com o pó compacto ele pesa um pouco mais a pele. Sempre que tem mais cobertura, mais produto, marca um pouquinho mais. Feito isso, apliquei base, apliquei corretivo, na verdade apliquei mais uma camada de base como corretivo, e apliquei o pó, né? Que pode ser o pó translúcido ou o pó compacto com cor. O pó translúcido ele não muda a cor da pele, o pó compacto com cor ele pode clarear ou escurecer a tua pele, dependendo da cor que tu comprou. Próximo passo, correção de sobrancelhas. Para isso a gente pode usar um lápis de sobrancelhas ou aqueles trios de sombras, quartetos de sombras. Esse aqui é um trio de sombras com um fixadorzinho, tá? Qualquer um dos dois. E essa correção ela deve ser mais natural, dependendo do espetáculo ou dependendo do personagem que vocês estão criando, tá? Eu, ultimamente, para praticidade no teatro, vai o lápis. Para um detalhe mais bonito, para deixar um acabamento mais bonito, eu vou com a sombra e o pincelzinho chanfrado, ó. Esse pincelzinho que tem esse cortezinho mais na diagonal. E aí eu vou escolher uma cor próxima do meu pelo. Por exemplo, eu vou com essa aqui, ó. Pego um pouquinho dela e vamos lá. Ó, trazendo bem do ponto alto da sobrancelha. Gente, para falar bem a verdade para vocês, eu não estou enxergando absolutamente nada que eu estou fazendo. Eu sei que a minha sobrancelha está por aqui, mas não estou enxergando nada. Ó, pego mais um pouquinho e venho desenhando. Peraí, deixa eu pegar um espelho. Pego o produto e ó, ai, olha só, tá indo bem. Venho aqui, ó, corrigindo do ponto alto para baixo. E aí eu venho trazendo para o início dela. Se vocês estão fazendo personagens mais marcantes, personagens mais malvados, escureçam um pouquinho mais a sobrancelha. Isso traz esse peso do personagem. Na maquiagem a gente consegue trazer esse peso do personagem, tá? Feita a correção com a sombra, no outro lado eu vou fazer com o lápis para vocês verem como fica. Da mesma forma, venho com o lapisinho, ó, e venho do ponto alto, trazendo para baixo. Lembrando que o lápis ele deixa um acabamento um pouquinho mais pesado na maquiagem. Então, se vocês observarem, esse lado todo está um pouquinho mais pesado do que esse lado todo, tá? O que vai depender do quê? Da intenção de vocês com esse personagem, com o que vocês querem criar. Ou com a necessidade prática, né, de preciso esconder uma tatuagem, preciso esconder uma sobrancelha. Feita a correção da sobrancelha, ó, corrigida, mais pesadinha e mais levinha. Aqui a gente está quase finalizando essa nossa maquiagem básica, tá? Agora, na região dos olhos, eu vou aplicar um lápis preto, tá? Esse lápis preto, ele deve ser aplicado um pouquinho por fora do olho, tá? Ó, o meu olho é pequeno e caído, certo? Então eu tenho que desenhar ele um pouquinho mais por fora da linha d'água natural, porque eu vou usar um branco para tentar destacar um pouquinho mais o meu olhar, tá? Olha lá, ó. Vem um pouquinho por fora. E vou trazendo para o cantinho interno. Ali, ó, já aumentou. Nesse lado eu vou fazer mais natural, tá? Eu devia ter feito ao contrário, mas tudo bem. Esse lado eu vou fazer mais natural. Mas como deve ser a maioria das pessoas que não tem essa pálpebra muito caída como a minha, tá? Para quem tem a pálpebra um pouquinho mais caída, pode descer um pouquinho mais
do que a raiz dos cílios inferiores, tá? Ó. Um pouquinho mais natural, mais dentro ali do olho, esse aqui um pouquinho mais para fora. Para aumentar esse olhar, eu venho com um lápis branco ou um lápis nude. Posso usar o lápis branco ou o lápis nudezinho, tá? Vou usar o branco para destacar um pouco mais nesse lado e o nude nesse lado aqui. Lápis nude aqui. Desse lado vamos com o branco, tá? Ó. Esse que está um pouquinho mais por fora da linha do olho, tá? Só isso aí já destaca o olhar, define o olhar do ator, já traz mais expressividade pro rostinho dele, pro olhinho dele, ele brilha mais, ainda mais quem tem olho pequenininho como o meu, tá? Olha só, finalizado o olhinho, a gente vai, se puder, é legal que a gente tenha um pó mais escuro que a nossa pele. Ó, esse aqui é muito mais escuro que a minha pele. Eu uso esse pozinho, por exemplo, para selar esse lápis, para fixar esse lápis. Todo produto seco em cima de um produto cremoso, ele ajuda na selagem, na fixação desse produto, tá? Então, ó, eu venho com o marronzinho, o pozinho escuro de pele, um pouquinho mais por cima aqui, ó, do lápis, tá? Deixa esse preto mais suave, deixa ele mais natural, não fica tão marcado, e ajuda a selar, a fixar esse lápis. Ele não vai escorrer durante o espetáculo, tá? Ó. Seladinho. Se quiser selar o lápis branco, aí a gente precisa usar uma sombra branca, ou usar o pó translúcido branco em cima dela, tá? Ó. Feito isso, defini os meus olhos. E para dar acabamento na minha pele, eu vou trazer um contorninho ou um blushzinho, tá? Com um pincel de blush, eu vou pegar o produto mais escuro, pego, e eu vou aplicar um pouquinho abaixo do meu blush, tá? Ó, o blush a gente aplica aqui na maçã do rosto, levando para trás. O contorno a gente vem do alto da orelha, dessa região do cabelo, trazendo até em direção ao canto da boca. Fica a 2 dedos do canto da boca, o final do olho, tá? Então imaginem que vem daqui para cá. Ó, e venho puxando de leve até em direção ao canto da boca. E levando para cima, ó. Venho puxando e levando para cima. Já pode trazer para a têmpora também, tá? Isso não é para ficar marcado demais. Isso é só para devolver um pouquinho da sombra natural do rosto, tá? A gente consegue devolver um pouquinho esse volume da pele, tá? Ó, vou fazer do outro lado um pouquinho mais. E vem subindo para a têmpora bem de leve, ó. Feito. Maquiagem masculina. Acabamento para maquiagem masculina. Máscara de cílios incolor, a gente vem aplicando na barba, passando para tirar qualquer pozinho que possa ter ficado, qualquer resíduo de pó, de base, tá? E máscara de cílios. E aplica nos cílios superiores. É incolor, tá? Não vai trazer cor para esse cílio, tá? Maquiagem feminina. Máscara de cílios preta. Máscara de cílios preta. E aí a gente aplica naturalmente nos cílios, tá? Ó, não apliquei nada, tá? Só fiz de conta. Ó. Aplica nos cílios, certo? Só isso já é uma maquiagem básica para o teatro. Obviamente que a gente pode, meninas, vir com um pouquinho de blush,
Meninos, se querem fazer algum personagem mais um pouquinho de blush. Um batonzinho nude, bem de leve, para meninos e meninas, se quiserem. Tem que ser bem no tom da pele, né? Daí aconselho fazer assim, para meninos. Pega um pouquinho e ó, só suja. Isso é detalhe, não precisa. Meninas, pode aplicar o batonzinho nude normal, mas desde que seja muito próximo do tom da pele, tá? Nada muito rosado. Esse aqui tá refletindo muito rosado, né? Nada muito rosado, que seja um tom mais próximo natural da boca, certo? Então essa é a minha proposta de maquiagem básica para o teatro. Espero que vocês tenham gostado, espero que aproveitem essas dicas. E aí eu vou fazer um videozinho agora mostrando todos os produtos que eu usei. As marcas fica a critério de vocês, o que vocês quiserem comprar de marcas de produtos. O que vocês precisam é entender. Base, preciso da base, do corretivo, do pó, do lápis, da marca, como vocês preferirem, certo? Peço mais uma vez para vocês nos seguirem no Instagram e aqui no canal no YouTube. Um grande beijo e até um próximo vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui nos comentários, certo? Um beijo e até o próximo.